Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso sobre foco na palavra, sobre como estudar a palavra de Deus com mais empenho, com mais profundidade. Espero que você tenha acompanhado a primeira aula. Se você não acompanhou, ela já está disponível no YouTube. Basta você assistir, acessar para a gente dar continuidade aqui no nosso raciocínio, beleza? Bom, esse foi o último slide que a gente exibiu na última aula, falando um pouco sobre o modelo de pensamento que nós precisamos ter ao estudarmos a palavra de Deus. Nós precisamos partir do texto para o estudo do texto, para depois começarmos a lapidar a ideia, para enfim chegarmos na aplicação. Nessa aula eu pretendo falar um pouco sobre esses 4 pontos, de maneira geral, tá? Não serei exaustivo, mas dando alguns nortes, algumas orientações legais e úteis para a gente caminhar nesse nosso objetivo, que é estudar a palavra de Deus como ela merece ser estudada, legal? Então me acompanha aí. Primeiro nós precisamos falar um pouco sobre o texto. Aqui eu coloquei muitas vezes fomos levados por um pensamento arrogante a respeito do texto bíblico. Quantas vezes, quando ouvimos, abram suas Bíblias em João 3,16, nós pensamos, ah não, esse texto eu já conheço de cor. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Quantas vezes o pastor, ou seu professor de EBD, ou seja lá quem for, fala para você abrir num texto que você fala, caramba, esse texto eu já sei tudo sobre ele, eu não tenho mais o que a palavra de Deus me falar a respeito dessa passagem, porque eu já sei ela de cor, já cansei de memorizar, já ouço ela desde o tempo da classinha. Pois bem, essa não é uma postura muito legal, não é uma postura saudável em relação ao texto bíblico, como nós vamos ver mais adiante. A postura correta para com o texto bíblico envolve alguns pontos. Coloquei alguns aqui, não são todos, mas já nos ajudam bastante a quebrar essa arrogância que muitas vezes eu e você temos ao nos depararmos com um texto já conhecido, como João 3,16. Primeiro, esvaziar-se de seus pressupostos. Eu errei ali, né? Esvaziar-se de seus pressupostos. O que isso indica? Quando o pastor fala, abra no texto X, e você pensar, eu já sei tudo sobre esse texto. Esse texto quer dizer isso. Sabe esse pensamento que você tem automático de achar que você já sabe qual que é a ideia que o texto está tratando? Então, joga ela fora. Joga ela fora e se renda à palavra de Deus. Deixe que ela fale com você. Muitas Bíblias, muitas versões que nós usamos hoje em dia, tem ali, né, aqueles subtítulos que os editores colocam para nos ajudar, para nos auxiliar a entender o texto. Só que muitas vezes esse subtítulo não casa muito bem com o que o próprio texto está dizendo. Então, o que eu recomendo para você e o que é extremamente saudável para a sua vida, esvazie-se dos seus pressupostos. Quando você chegar num texto bíblico, esteja com a mente aberta para que o texto fale com você. Não tente impor a sua ideia ao texto. Segunda opção, segunda dica, né? Seja humilde. Não tem como nós partirmos para o estudo da palavra de Deus com um olhar arrogante, achando que eu sei tudo sobre a palavra de Deus. Ela é soberana, ela é infinitamente rica, ela se renova a cada manhã, como ela mesma diz. Então, esteja humilde, seja humilde, não só na exposição da palavra de Deus, mas no estudo também. Deixe que a palavra de Deus fale com você. Busque a orientação do Espírito Santo, e isso é fundamental. Nós não estamos tratando de um livro de história do Brasil, não estamos tratando de um livro de geografia, não estamos tratando de uma ficção científica. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela fala conosco e o Espírito Santo nos auxilia nessa comunicação. O Deus Espírito Santo que habita em nós é quem molda os nossos corações, é quem trabalha as nossas mentes à medida que nós lemos a palavra de Deus. Então, não leia a palavra de Deus desassociadamente do Espírito Santo. Quando você for ler, seja na sua devocional, seja num preparo para uma aula, seja num preparo para um sermão, tenha em mente que você precisa, que você necessita da atuação do Espírito Santo para compreender o que o texto está dizendo. Esse é um problema que, infelizmente, muitos seminaristas passam. Eu passei por essa fase e creio que se você fez seminário, se você estudou teologia com um pouco mais de profundidade,
você sabe o que eu estou falando. Muitas vezes nós somos bombardeados, no bom sentido, nos seminários com métodos, com línguas originais, com homilética, com exegese, com teologia bíblica do Antigo, do Novo Testamento, com teologia sistemática, e você acha que para você estudar a palavra de Deus é só pegar tudo aquilo, compilar e aplicar no texto bíblico. Só que você não pode fazer isso de maneira saudável sem a atuação do Espírito Santo. Seja na sua devocional diária, seja no preparo de uma série de mensagens. Dependa do Espírito Santo. Seja humilde e ore e fale, Deus Espírito Santo, né, que habita em nós, transforma minha mente para que eu leia o texto, esvaziado dos meus pressupostos, e que a sua palavra fale ao meu coração. Esse é o modo mais sensato, esse é o modo mais sadio, esse é o modo mais coerente de nós nos aproximarmos do texto bíblico. E tenha material de apoio. Esse eu coloquei com um asterisco, porque há um tempo atrás eu já fiz um vídeo, né, para o Facebook da igreja sobre alguns livros de material de apoio. Posso até fazer outro depois. Mas tenha material de apoio. Nós entendemos que a palavra de Deus é infinitamente suficiente na nossa vida no que diz respeito à nossa fé. Para eu conhecer a Deus como Criador de todas as coisas, para eu conhecer a Jesus Cristo, que foi enviado à Terra para morrer pelos meus pecados, para me dar uma vida eterna, para eu conhecer o Espírito Santo, eu necessito somente e tão somente da palavra de Deus. Agora, os textos, os materiais de apoio que foram produzidos ao longo desses anos podem enriquecer essa experiência, né? Podem trazer cores mais vivas, podem trazer um brilho muito mais acentuado para a palavra de Deus. Então, use material de apoio, a internet está cheia de material de apoio. Muito cuidado, que isso é bom e isso é ruim. Então, saiba ponderar. Qualquer dúvida, qualquer indicação que você queira, eu estou à disposição para te passar algum tipo de material que venha a calhar com a sua situação. Mas tenha material de apoio, procure. Nós investimos, infelizmente, muito dinheiro em pizza, em roupas que nós não precisamos, em sapatos que nós não usamos. Compre material de apoio, compre bons livros, compre comentários bíblicos, faça um curso online, né? O Seminário Teológico Batista do Litoral está aí. Procure informações, propaganda aqui, né? Procure informações aí na internet, pode falar comigo também. Nós temos um módulo totalmente EAD. Então, se prepare e tenha material de apoio. Esses são alguns pontos que eu coloquei que, ao meu ver, são essenciais para nós começarmos a dialogar com o texto, ok? Poderíamos colocar aqui outras opções, poderíamos destacar outros pontos, mas esses aqui, por hora, nos servem e são fundamentais, ao meu ver, ok? Então, a gente parte para o estudo, que era o segundo ponto, né? Nós tínhamos, então, o texto, e agora nós partimos para o estudo. Fala um pouco sobre essa questão. As riquezas do texto bíblico nem sempre, né? Não sempre como flores. Faltou ali, ó. As riquezas do texto bíblico não são sempre como flores que você colhe. Eu fiz esses slides, acho que estava com sono. Não são sempre como flores que você colhe. Muitas vezes elas aparecerão como diamantes que nós precisamos lapidar e lapidar. O que eu estou querendo dizer, o texto bíblico, a riqueza dele, muitas vezes não vai aparecer na primeira vez que você lê o texto. Você lê o texto sem levar em conta o contexto, sem levar em conta a humildade, sem levar em conta o Espírito Santo. A riqueza do texto não vai ser destacada. A riqueza do texto não vai transformar o seu coração. Então, tenha isso em mente. Muitas passagens, aliás, a grande parte delas, para não dizer todas, precisam de um trabalho de lapidar. Você sabe que aquela rocha ali tem um diamante. E aí você vai com toda a calma, com toda a paciência, procurando qual que é a riqueza desse texto. O estudo aprofundado nos oferece isso. Muitas vezes nós conhecemos a narrativa bíblica, muitas vezes nós conhecemos as histórias dos grandes homens de Deus, mas de uma maneira rasa, sabe? Que poderia ser uma experiência muito mais rica, muito mais proveitosa, muito mais edificante para a sua vida se você conhecesse com mais afinco. Então, tenha isso em mente. O texto bíblico é como um diamante.
né? A sua beleza está ali, só que muitas vezes você tem que dar uma trabalhada para chegar no diamante. Postura correta com o estudo bíblico. Então, nós vimos a postura correta a respeito do texto bíblico, e aqui eu destaco alguns pontos para nós termos uma postura correta em respeito ao estudo bíblico. Primeiro, ambiente favorável. É impossível, não vou dizer que é impossível, mas é pouco provável que você consiga fazer um estudo correto da palavra de Deus no meio de uma bagunça, com uma luz fraca, ou deitado na cama, ou com sono, ou não sei, com o ventilador na sua cara e as páginas voando. O ambiente favorável é fundamental para que você tenha sucesso, para que você tenha proveito no estudo bíblico. Então separa o ambiente, né? Aqui, se vocês conseguem ver no fundo, a gente tem uma mesa, temos material para você fazer a anotação. Muitas vezes eu estudo na mesa da sala, que é uma mesa mais comprida, mais larga, né? Então tem um ambiente maior, tem uma luz melhor, né? Uma luz do dia. Aqui eu estou gravando à noite. Mas você sabe como você pode melhorar o seu estudo. Você sabe como na sua casa aí, no seu ambiente de trabalho, não sei, você pode encontrar um local que seja favorável para o estudo da palavra de Deus. Precisamos lembrar que não estamos lidando com um livro qualquer, nós estamos lidando com a palavra viva. E isso tem um peso muito grande. Isso precisa ser levado a sério. Nós não podemos estudar a palavra de Deus do modo que nós lemos um gibi da Mônica. Precisa ser algo muito mais reverente nesse sentido. Então tenha um ambiente favorável. Ore, converse com Deus, converse com o autor daquelas palavras. Entregue seu coração a Ele, ore para que Deus te revele a grandeza, te revele a maravilha, te revele aquele diamante que você está procurando no texto. Tenha esse diálogo com o Criador, com o autor de todas as coisas. Nós temos acesso a Ele através da oração. E se você parar para pensar um pouco sobre a oração, ela é o canal de relacionamento que nós temos com o Ser Supremo, com aquele que criou todas as coisas. Não sei se você já parou para pensar na profundidade, no tamanho do presente que o nosso Pai nos dá ao permitir que nós conversemos com Ele. Ele nos ouve, Ele nos responde, e esse diálogo e essa conversa é muito recomendada, é essencial para o estudo da Palavra de Deus. Conhecer o autor do texto faz toda a diferença no seu entendimento dele. Nesse sentido, conhecermos a Deus faz todo o sentido se nós queremos de fato compreender a sua mensagem. Então, ore. Tenha material para anotação. A nossa mente, infelizmente, não armazena muita coisa. Aliás, a nossa mente não armazena boas coisas, né? Coisas ruins, nós temos mais facilidade para guardar, né? Fruto da queda. Mas a sua mente, se você ler um livro hoje, é capaz que daqui a um mês, daqui a 2 meses, você tenha algumas memórias de algumas passagens que te marcaram, mas muita coisa que você leu você vai esquecer. Então, tenha o hábito de anotar, tenha o hábito de sistematizar o que você aprendeu, né? Como você achar melhor num bloco de notas. Eu gosto muito de anotar na própria Bíblia. Minha Bíblia está na sala. Mas eu faço anotações, a minha letra é bem pequena, eu uso uma lapiseira com uma ponta bem fina, e as anotações eu gosto de fazer na Bíblia, porque quando eu pego o texto bíblico eu sei que, opa, eu já li essa passagem, ela tem algum link com a passagem X, ou essa palavra quer dizer isso no original, e isso me ajuda a entender o texto. Então, anote, faça anotações. Não tem problema você riscar a Bíblia, meu irmão. Se você está riscando a Bíblia para edificar o seu coração, não tem problema. Ela é um bem seu, você adquiriu, é a palavra de Deus, então tá tudo certo. Só não pode ficar, né? Enfim, avacalhar. Você me entendeu. Mas se for para fazer anotação bíblica, ao meu ver, tá tudo liberado, tá? Converse com seu pai se ele te deu a Bíblia, não vá criar também contenda por conta disso. Mas enfim, tenha material para anotação. E isso é o ponto-chave na questão do estudo. Faça as perguntas certas. Nós precisamos ler o texto bíblico com uma curiosidade. Nós precisamos, de fato, investigar. Precisamos ser
aqueles jornalistas que gostam de fazer perguntas, sabe, que sempre estão com o seu bloquinho ali querendo saber o que aconteceu. Nós precisamos investigar o texto bíblico. E para isso, eu destaco aqui algumas perguntas que nós podemos fazer para o texto bíblico. É claro que não são todas as perguntas aqui que vão se encaixar a todos os gêneros literários. Primeira aula eu falei que a Bíblia apresenta alguns gêneros diferentes, mas em geral, essas perguntas que eu coloquei aqui se encaixam em quase todos os gêneros literários, tá bom? Vamos pensar um pouco a respeito delas e o que elas querem nos passar. Primeiro, quem está falando? Quando nós lemos uma carta, quando nós lemos um evangelho, seja lá o texto que nós estivermos lendo, quem está dizendo aquilo que está sendo escrito ali, que foi escrito ali? Isso faz diferença, porque se eu falo uma coisa, de repente a frase tem um sentido, mas não sei, se de repente um americano fala a mesma coisa, pode ser que ele esteja dando outro sentido para a fala. Então, saber quem está falando é fundamental se você quer estudar o texto de maneira correta. E essa também tem uma importância muito grande. Está falando para quem? Muitos textos bíblicos, né, grande parte deles do Antigo Testamento, são direcionados aos judeus, né, ao povo de Israel, às tribos ali, os filhos de Jacó. Só que você precisa pensar, poxa, o que isso tem ligação comigo? Será que eu posso me colocar como a pessoa que está recebendo essa mensagem no texto original aqui? Você tem que saber, você tem que entender essa dinâmica para compreender a mensagem bíblica. Então, quem está falando para quem? Quando foi falado? Em que momento da história? Isso aqui, vou usar novamente o exemplo do Antigo Testamento, que eu gosto muito. Será que esse texto aqui foi antes do exílio? Será que esse texto aqui foi depois do exílio? Por que antes e depois do exílio? Porque o cativeiro babilônico, o momento onde o povo de Israel ali é aprisionado pelo Império Babilônico, tem uma relevância na história do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, na continuidade, muito grande para o povo de Israel e para as mensagens que são ditas pelos profetas, que são proferidas pelo povo. Então, entender quando o texto foi narrado é muito importante. Em qual livro se encontra? Será que isso aqui é uma narrativa? Será que a gente está falando, de repente, da história de Israel? Será que nós estamos numa literatura apocalíptica, como eu coloquei na última aula? Será que nós estamos em Eclesiastes, que é um livro muito mais filosófico e traz mais conceitos para a gente pensar, para fazer a nossa mente fervilhar? Que livro que eu estou estudando? E isso também, diretamente com a implicação do texto, tem muita ligação, porque você entender quem está falando, para quem está falando, em qual momento se encontra, você está meio caminho andado para encontrar a ideia central do texto. Mas existem mais perguntas que a gente pode fazer. É Antigo ou Novo Testamento? Em qual aliança que nós estamos? Na Nova Aliança? Na Aliança de Cristo? Ou nós estamos na Aliança Mosaica? Nós estamos na Aliança Davídica? Em que momento da história, em que momento da revelação de Deus esse texto está localizado na Bíblia? Uma pergunta excelente também. Há palavras repetidas no texto? Olha, a minha ideia é, em algum momento aqui, nós pegarmos um texto bíblico para estudarmos, para fazermos todo esse trabalho. E essa é uma questão que você vai se deparar muitas vezes na Bíblia. Às vezes, num bloco de 3, 4 versículos, você encontra um verbo, você encontra um adjetivo que se repete 5, 6 vezes. Aí você abre seus olhos, porque o autor bíblico está querendo dar alguma ênfase para aquela palavra, para aquele substantivo, para aquele adjetivo, e você precisa entender o que ele está querendo destacar ali. É uma pergunta excelente se você é curioso, porque muitos textos da Bíblia apresentam essa dinâmica. Há palavras que eu não sei o significado. Olha, eu creio que grande parte dos textos que você pegar, você vai encontrar palavras que você não entende o significado. Dependendo um pouco da linguagem, da tradução que você está usando, eu gosto de usar King James, que é uma literatura extremamente arcaica. Eu gosto de usar porque é uma linguagem que enriquece o meu vocabulário, de certa forma, e que traz um sentido muito legal para as palavras, mas de repente você está usando qualquer outra versão, Almeida atualizada, você está usando a João Ferreira de Almeida, você está usando
a NVI, a NVT, NTLH, não sei, existem muitas versões. Mas existem palavras ali que você não entende o significado. Né? Você está lendo o texto, se depara com propiciação. Jesus é o cordeiro propiciatório. O que está querendo dizer aqui? Né? Galardão. Poxa, o que é galardão? Isso não é uma palavra que é usada no nosso dia a dia, no nosso contexto. Cabe uma pesquisa bíblica quando você encontrar essas palavras e sublinhe elas no texto bíblico, ou faça uma anotação, ou se você está com um papel, anote essas palavras para você procurar. Porque passar pelo texto bíblico e deixar palavras que você não entendeu, você vai criar uma coxa de retalhos que muitas vezes vão faltar retalhos, porque você não vai entender o que o texto como um todo está querendo te passar. Qual gênero literário? Já falei um pouco sobre isso, mas é importante a gente destacar também. Eu tô numa poesia, eu tô num cântico, eu tô numa profecia. Se é uma profecia, será que ela já se cumpriu? Será que ela não se cumpriu? Toda essa dinâmica. Eu estou em Apocalipse, poxa, o que João está querendo dizer com esses símbolos e como que o judeu nos primeiros séculos entendia esses símbolos? É fundamental para você entender o texto bíblico, você saber qual gênero literário está sendo usado ali. Há outras passagens que tratem do mesmo assunto. Isso é muito legal quando você se depara com textos difíceis, com textos de repente não tão claros a uma primeira vista. Muitas Bíblias já trazem, né, essa anotação de referências cruzadas. De repente, poxa, o texto que você está lendo, o livro X, trata da mesma ideia. Então você para, dá uma lida lá, vê se de repente a ideia fica mais clara na sua mente, para você voltar para o texto que você estava lendo originalmente e mandar bala. Há algum fato histórico relevante para a compreensão do texto, como eu coloquei no caso do Antigo Testamento, o exílio, né, outras passagens, a ressurreição de Cristo, né, são momentos pontuais na história que o texto bíblico, que a narrativa, de certa forma, direta ou indiretamente, sofre influência por conta de. Então, o exílio causou uma relevância na literatura do Antigo Testamento. A ressurreição de Cristo trouxe um impacto naquele momento ali da nova aliança. E isso nos auxilia a compreender o texto com mais exatidão. Essas são algumas perguntas, como eu disse, não são todas, mas eu espero que em breve a gente possa fazer um exercício prático aqui. Aliás, eu te desafio, né, a fazer esse estudo mais aprofundado. Pega um texto bíblico, de repente o texto que você leu hoje na devocional, ou que você vai ler amanhã, não sei. Mas pega o texto e tenta fazer essas perguntas para ele. Pode ser que você não consiga decifrar todas aqui, mas responda o maior número de perguntas que você conseguir. E de repente, se o texto te oferecer outras perguntas, faça-as e as responda também, para que você fique cada vez mais familiarizado com a mensagem que está sendo passada ali, legal? São algumas perguntas então. E a gente parte para a ideia. Então falamos do texto, falamos do estudo, agora vamos falar um pouco da ideia. Temos a tendência de, muitas vezes, reduzir a palavra de Deus a meros faça isso ou faça aquilo, como se o cristianismo fosse uma simples escolha de decisões. Pensamos apenas nas aplicações, mas não nas implicações. Eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito desse conceito. Muitas vezes, eu sou batista, espero que você entenda o ponto que eu estou colocando. Muitas vezes nós batistas terminamos as nossas mensagens, os nossos sermões com as aplicações e em geral colocamos aqueles 3 pontos de aplicação, né? Faça isso, não faça isso, seja assim. Sabe? Como se a riqueza do texto bíblico não fosse mais aprofundada no que diz respeito a implicações. E eu vou explicar um pouco desse conceito com esse gráfico aqui. Processo de aplicação. Nós temos que identificar qual que é a ideia do texto. Sobre o que o texto está falando. O estudo vai nos ajudar muito nisso. Aquelas perguntas que nós estudamos aqui anteriormente. Então, depois que você fizer todo aquele estudo, você vai ter mais ou menos uma ideia do que o autor está querendo dizer com aquelas palavras. A partir disso, nós temos a implicação. O que isso causa na minha mente? O que o fato
tá? Tô dando uma ideia. De repente eu li um texto aqui que a ideia dele é que Jesus Cristo foi morto, mas foi ressuscitado e hoje está à destra do Pai. Eu identifiquei que a ideia do texto é isso. O texto está tratando desse assunto. E qual que é a implicação na minha vida? O que o fato de eu saber que Jesus foi morto, ressuscitou e hoje está à destra do Pai, o que essa informação causa na minha mente? E aí nós estamos nas implicações. É um campo muito legal de ser trabalhado. Porque de repente o fato de você saber que Cristo hoje vive, uma implicação é que nós podemos confiar que Ele está conosco ainda hoje. Porque se Ele tivesse morto, nós estaríamos sozinhos, nós não teríamos esperança. Então, se Ele vive, Ele está conosco ainda. Se Ele vive, as promessas do Antigo Testamento se cumpriram e a palavra de Deus é verdade. Se Ele vive, nós temos a esperança de um dia estarmos com Ele eternamente. Isso são implicações, são ideias que o texto condensa na nossa mente e que nos facilitam a entender a palavra de Deus. A partir desse momento que as implicações estão borbulhando, estão fervilhando na sua mente, é que aparecem as aplicações. Eu vou viver de maneira digna do Evangelho, porque eu sei que Jesus Cristo vive, porque Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Eu posso confiar na palavra de Deus porque ela é verdadeira, porque as profecias se cumpriram. Então, a partir da implicação, começam a surgir aplicações. E a aplicação você tem que ter em mente que vai ser variável dependendo do contexto onde você estiver. Se você está numa tribo indígena, as aplicações que você vai dar serão algumas. Se você está no centro de uma cidade movimentada, as aplicações possivelmente serão diferentes. A aplicação vai ser variável em determinados ambientes, mas essa informação que eu vou dar agora é muito importante. A implicação, a ideia do texto, isso precisa ser igual. Aqui, no Japão, na Lua, em Marte, em qualquer lugar. Porque o texto bíblico nos apresenta uma ideia. O texto nos apresenta uma ideia. Aquele bloco de versículos está querendo dizer alguma coisa. E o que o texto está querendo dizer não pode ser uma coisa aqui e uma coisa na Argentina e uma coisa na Alemanha. O texto quer dizer a mesma coisa, porque a palavra de Deus é uma. A ideia que está por trás é uma. As aplicações podem ser diferentes. De repente, a aplicação que um pastor na Alemanha vai usar vai ser diferente da aplicação que o pastor na Argentina vai usar. Mas a ideia, a implicação, essas precisam seguir um padrão bíblico. Elas não podem ser moldadas ao meu cotidiano, porque aí eu estou pegando a minha experiência de vida e colocando no texto bíblico. Não estou deixando que ele fale comigo, ok? Espero que essa questão esteja bem clara na sua mente. Então, por fim, a aplicação. Esse é, logicamente, o último passo do seu estudo. Após o estudo aprofundado do texto bíblico, as aplicações aparecerão quase que instantaneamente. As aplicações precisam respeitar a ideia do texto. Uma aplicação de algo que o texto não diz não é uma aplicação bíblica. Olha só, profunda essa colocação, hein? Se você tira uma aplicação de um texto que o texto não está dizendo aquilo, você fez um desserviço para Deus. Você ensinou de maneira errada. Por mais que você tenha ensinado uma aplicação legal, por mais que você tenha lido o texto, e o texto não está falando nada sobre roubo, e a sua aplicação final foi: você não deve roubar. Não deve roubar é uma aplicação legal, mas ela não condiz com o texto bíblico. E aí você não fez um estudo correto da palavra de Deus. Se você não fez um estudo correto da palavra de Deus como pastor, como pregador, como professor de escola bíblica dominical, você está levando o seu público, né? Vocês entendem quando eu coloco público, o seu auditório, a pensar de maneira errada o texto bíblico. E aí você está fazendo um desserviço para Deus. Por isso, a importância de nós manejarmos tão corretamente a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos nos empenhar, nos esmerar, buscar entender a cada dia o que o texto está querendo nos dizer. Eu exerço o ensino na igreja, eu dou EBD, eu prego esporadicamente, e esse peso é muito grande na mente e no coração daqueles que passam a mensagem. Se você distorce uma aplicação sozinho na sua casa para você mesmo,
você está errado, porque você não estudou o texto de maneira correta. Mas se você distorce a aplicação num culto, você está levando toda a igreja a pensar errado a palavra de Deus. E isso não é bom, isso não é saudável. Então, tenha isso em mente. É fundamental que a aplicação seja o resultado natural daquela conta que nós fizemos. Texto, mais estudo, mais ideia. Daí a aplicação, como eu coloquei, aparece instantaneamente. Legal? Pessoal, aqui nós concluímos a nossa introdução para esse curso. Eu espero que você tenha aproveitado até aqui. Daqui para frente nós trataremos mais sobre o texto em si, mas espero que você tenha gostado. Se você tem alguma pergunta, se você tem algum comentário para fazer, pode fazer aqui embaixo nos comentários, curtir. Se você quiser compartilhar com a sua igreja, compartilhar com a sua família também, fica bem à vontade. O meu intuito aqui é trazer edificação para você, para o Brasil, para o alcance que esse vídeo tiver. Então, glória a Deus por isso e até a próxima.